Muito bem-vindos ao primeiro semestre assíncrono da disciplina Agroecologia da Universidade Federal de São João del Rei. Vamos viver um semestre incomum, com a disciplina sendo lecionada à distância, mas vamos vencer os desafios e aproveitar com isso. Vamos nessa! Antes de qualquer coisa, as minhas expectativas para esse semestre é que vocês sejam capazes de entender sobre agroecossistemas, produção sustentável de alimentos, os processos que estão envolvidos e as políticas que influem na agroecologia. Além disso, nós vamos trocar muitas informações, vocês vão entender sobre o assunto, vão ser capazes de fazer o julgamento pessoal de vocês e se prepararem para uma aplicação futura. Pensando assim, os objetivos desta aula de hoje são: primeiro, começar a formação do conceito do que é agroecologia. Não teremos um conceito pronto, mas o início do que se trata. E aí, apresentar uma série de justificativas para os cultivos agroecológicos e utilizar uma síntese e uma apresentação de um livro bastante importante produzido pela FAO, que daqui a pouco nós vamos ver, que se chama Save and Grow. Muito bem. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de citar o seguinte: é muito provável que alguns de vocês já tenham visto alguém com algum tipo de preconceito sobre a agroecologia. E isso ocorre muito porque a agroecologia é bastante baseada em conhecimento que é passado de gerações anteriores para as gerações atuais. Dessa forma, a maior parte desse conhecimento não é necessariamente testado de uma forma acadêmica, não é levado à ciência, é um conhecimento empírico. Mas será que esse conhecimento, como por exemplo o uso de fases da lua para plantio, funciona? Entre os produtores tradicionais é muito comum que eles plantem plantas, que eles vão retirar produtos da parte aérea durante a lua crescente ou cheia. E ao contrário, quando eles vão retirar uma parte subterrânea da planta, é comum que plantem na lua minguante ou nova. Será que isso funciona? Já sabemos hoje em dia que existe influência da gravidade lunar sobre os oceanos, sobre os fluidos líquidos no nosso planeta. Então é altamente provável, e há trabalhos indicando essa possibilidade, de que os fluidos dentro da planta são afetados pela fase lunar, afetando todo o desenvolvimento posterior da planta. Nós vamos ver mais detalhes sobre isso no futuro próximo. Outro exemplo engraçado. Será que enterrar botinas velhas no solo ao lado de uma parreira de uva ou ao lado de uma parreira de chuchu aumenta a sua produtividade? Vários produtores tradicionais fazem isso e garantem que sim. E onde estaria a explicação? No processo de curtimento do couro são utilizados vários micronutrientes diferentes. Eventualmente, o solo e, portanto, a cultura podem ter déficit desses nutrientes. E aí o fornecimento desse material enterrado pode iniciar uma liberação gradual desses nutrientes, aumentando a produtividade, por exemplo, da uva e do chuchu. Vamos ter mais detalhes sobre isso no futuro. Um terceiro exemplo interessante: conversar com as plantas funciona? Há uma série de produtores que indicam que, se você coloca música calma ou música agitada, você altera a produtividade tanto de plantas como em animais. Será que isso é possível? Existem evidências fortíssimas de que ondas mecânicas afetam o desenvolvimento de várias culturas de plantas e também de animais. Vamos ver isso para frente. Muito bom. Então, será que essas técnicas inusitadas funcionam? Algumas talvez sim, outras talvez não. E será que esse conhecimento tradicional é valorável? Com certeza ele o é. E se você pensar assim, que desvantagem que um conhecimento tradicional desse pode trazer? O produtor vai perder dinheiro? Será que ele está sendo enganado pelos avós, pelos bisavós? O fato dele estar tendo uma mão de obra com alguma coisa que talvez não se preze afeta economicamente esse produtor? Bastante improvável. Por quê? Porque existem vantagens claras que o produtor deve perceber de utilizar esses conhecimentos tradicionais. Por exemplo, o bem-estar. Acreditando no conhecimento que vem das suas gerações anteriores, ele tem mais bem-estar e acaba executando todo o processo produtivo com a melhor qualidade.
Além disso, ele reduz o uso de insumos da indústria, caindo no seu custo produtivo. E ele é mais valorizado e valorado pelos consumidores. Valorizado quer dizer que uma pessoa dá um valor diferente da outra e gosta daquele produto. E valorado quer dizer que se paga mais por seus produtos. Pensando então nesses apontamentos iniciais, a gente poderia dizer que a agroecologia é uma ciência de aplicação de conceitos ecológicos e de princípios ecológicos ao desenho, ao desenvolvimento, ao manejo de sistemas agrícolas sustentáveis. E aí, o conhecimento tradicional tem um papel muito forte dentro disso, porque o homem em tempos passados observava muito a natureza, ainda observa, mas no passado mais. E isso enobrece, e isso faz otimizar o uso dos processos naturais dentro da agroecologia. Da mesma forma, pode-se dizer que a agroecologia é uma ciência de agricultura sustentável, em que os métodos têm o objetivo de alcançar um sistema balanceado em todos os aspectos. E isso inclui do ponto de vista socioeconômico e ecológico ou ambiental, como prefiram dizer. Então, essa é uma frase que talvez seja de destaque até agora. Ciência que aplica conceitos e princípios ecológicos para desenhar, desenvolver e manejar sistemas agrícolas que sejam sustentáveis. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, é um órgão internacional dos mais importantes no planeta que tem como propósito reduzir a fome nas diferentes nações. Ela tem escritórios em praticamente todos os países do mundo e tem um site super importante com um volume de informação monstruoso, tanto em nível acadêmico como também para produtores. Se você ainda não visitou o site da FAO, está perdendo seu tempo. Visite, há muito material de ótima qualidade dentro desse site dessa instituição. Um desses materiais é esse livro, Save and Grow. Save and Grow é um guia para poder afetar a intensificação de uma forma sustentável a produção de alimentos. E a FAO faz uma propaganda que justifica o livro Save and Grow da seguinte maneira. Ela apresenta esse vídeo e começa a discutir o que acontece com a produção de alimentos no mundo e o que acontece com o crescimento da população mundial a partir da Revolução Verde. Então, essas duas curvas ilustram o crescimento gradual da população, mas também uma capacidade do homem em aumentar a produção de cereais graças à Revolução Verde. Entretanto, há uma expectativa de um crescimento da população humana, um número muito grande. Em torno de 2050, são esperados mais de 9 bilhões de habitantes no planeta. E aí, a FAO faz a seguinte pergunta: será que a agricultura vai conseguir manter esses ganhos e suprir essa demanda de alimentos para o ano de 2050? Então, a projeção é de 9,2 bilhões de habitantes e 3,4 bilhões de toneladas a mais de alimentos. Tá? Então, considerando os gases do efeito estufa, considerando o aquecimento global, fatores que afetam o clima para as plantas, considerando que a quantidade de terras aráveis e a produtividade dessas terras tem caído, que particularmente na Ásia e na África a queda é muito grande, e ainda que nós temos destruído a biodiversidade de plantas e que o nosso compartilhamento de água tem sido cada vez pior, então a FAO é levada a crer e quer vender esse peixe, de que é importante que para a agricultura consiga crescer, ela tenha que preservar o espaço ambiental dentro e ao redor do ambiente de cultivo. Muito bem. Vários dos princípios da FAO contraria coisas que o governo brasileiro vem fazendo. Tá? Então, nós tivemos liberações recordes de produtos em 2019. Tá? Muitos deles proibidos na Europa. Tá? E um volume de centenas de agrotóxicos foram liberados novamente para serem utilizados em cultivos de alimentos no Brasil. Ao passo em que isso ocorre no Brasil, em vários outros países do mundo existem congregações de pesquisadores para trabalhar com agroecologia e no sentido que a FAO tem colocado como questão importante para o mundo. Tá? Então existem vários eventos mundiais promovidos pela FAO ou por outros países que vêm buscando entender melhor como o produtor tem produzido seus alimentos e como ele pode melhorar a produção de seus alimentos. A partir de agora, eu vou fazer um rápido resumo do conteúdo desse livro, que é o Save and Grow, tá? Que começa discutindo qual é esse desafio. Então, depois daquele vídeo, ele apresenta por escrito um conteúdo explicando a justificativa para se adotar uma agricultura mais conservacionista. Tá? Os itens principais, como já foi colocado no próprio vídeo da FAO, é o crescimento da população e o crescimento de fome no planeta.
E ao mesmo tempo que essa população cresce, cresce também a pressão sobre recursos importantes para a produção de alimentos, que são água, solo e energia. Da mesma forma, as variedades cultivadas têm reduzido a sua variabilidade. Nós temos perdido recursos genéticos e temos reduzido o número de plantas que conseguimos cultivar. Os genes locais têm importância de destaque e muita gente de agricultura tradicional conserva os genes locais. Aqui mesmo, na região de Capim Branco, nós temos produtores que fazem questão. Mas aqui também em Sete Lagoas e em hortas comunitárias, nós temos agricultores que fazem questão de manter uma variedade pouco produtiva pelo prazer de manter aquela variedade de cultura muito pouco disseminada. A FAO chama muita atenção em relação aos tipos de sistemas produtivos e faz uma propaganda muito forte da agricultura de conservação. O uso de plantio direto, cobertura permanente, rotação de culturas são práticas que melhoram a qualidade do solo e ajudam a manter a sua fertilidade, os organismos associados, a sua estabilidade, e aí todos saem ganhando. A economia local, o ambiente local e a própria conservação do solo sai ganhando. Em relação ao sistema de plantio direto, alguns aspectos são bastante importantes a serem notados. Muitas vezes, a gente pensa em plantio direto como sendo somente uma prática de inserção da semente no solo sem revolvimento do solo. Mas o sistema plantio direto envolve, particularmente no Brasil, um processo muito mais complexo. A mobilização do solo só pode ser feita na linha de semeadura, a manutenção de restos culturais tem que ser feita durante todo o tempo, a rotação e consociação de culturas é bastante importante. Também dentro do sistema de plantio direto é importante adotar o processo colher e semear na sequência. Os resíduos das plantas devem ser disponibilizados no local considerando a demanda biológica. E por último, a cobertura do solo deve ser permanente. Assim, o sistema de plantio direto deve funcionar. Em relação à conservação de água, a FAO faz uma longa discussão sobre a competição dentro do setor agrícola, prejudicando principalmente pequenos produtores, e entre setores. Indústria e agricultura precisam de muita água, o meio urbano também, e nós estamos vendo cada vez mais eventos de conflitos em torno desse recurso tão precioso. A irrigação é um destaque também dentro da discussão do livro. E é colocado o fato de que a irrigação bem feita aumenta a produtividade, tá? Mas ela pode levar a salinização e contaminação de lençóis freáticos quando mal feita. E aí, medidas políticas são colocadas pela FAO como soluções para resolver problemas de conservação de água. Bom, esse artigo aqui é um exemplo de produto que ilustra que uma irrigação bem feita pode levar em muita produtividade de uma determinada região. 347 milhões de dólares australianos foram poupados numa região da Austrália em que foi reconfigurada a irrigação. Dentro desse valor estavam a recuperação de 62 gigalitros de água, além disso, o sequestro de milhares de toneladas de carbono e também uma redução na salinidade das águas dos rios, que eram águas utilizadas pelos agricultores. Bom, pensando ainda em poupar água, existem regiões do planeta que existem técnicas bem peculiares para se conseguir plantar porque não há disponibilidade de água. Por exemplo, a região de Sahel, na África. Nessa região, os produtores utilizam uma técnica que se chama planting pitch, tá? Ou zai em algumas línguas. Eles escavam um local no chão, plantam uma leguminosa, um arbusto ou árvore leguminosa. Então, com o tempo, essa árvore vem se desenvolvendo e aí a poda, o manejo dessas árvores, mas também o espaço entre elas, é criado um microclima com características edáficas diferentes e que permitem cultivo de alimentos. Então, vendo aí da primeira imagem acima na esquerda para a última embaixo à direita, o ambiente foi totalmente alterado, se tornando alguma coisa propício ao cultivo de alimentos, que não era antes. A gente tem uma série de exemplos desta região de cultivo de baixo e fora do sistema como esse. Aqui nós temos 4 exemplos de plantas ilustrando que quando você tem um sistema de zai, e você está plantando entre essas leguminosas, você tem uma produtividade maior. Isso é verificável aqui com destaque para milho. E diferentes plantas leguminosas têm diferentes liberações de quilogramas de nitrogênio por hectare ano. Por isso a leucena é das mais utilizadas, porque ela tem um dos maiores valores a serem liberados. Adaptações foram feitas no Brasil em relação a esse tipo de cultivo. Em regiões em que o solo é muito ruim e o clima não é favorável, o cultivo de árvores e arbustos em fileiras, com culturas agrícolas
dentre essas fineiras, ou seja, as intercalando, gera resultados melhores. Os resíduos do manejo de leguminosas utilizados dentre estas fineiras permite uma melhoria da qualidade do solo e do microclima, permitindo o cultivo do que você não conseguiria sem esses cultivos. Essa técnica é chamada de cultivos em aleias. E esse documento 161 da Embrapa é, apresenta dados desse cultivo especificamente em tabuneiros costeiros do estado do Sergipe. Nessas imagens, a gente consegue ver aqui embaixo à esquerda, tá, um corte das plantas. Aqui eu tenho o Gliricidia, que é uma leguminosa. Ela foi podada, então aqui eu tenho uma linha de Gliricidia, outra linha aqui. E todo esse resultado da poda foi deixado nas entrelinhas de Gliricidia, que está aqui. É o resultado que a gente vê na figura 4B. No futuro, essa área pode ser manejada e aqui plantada, por exemplo, o que foi plantado aqui foi milho entre as linhas de Gliricidia que já estão se recuperando. Então, com esse material da Gliricidia aqui, a gente tem uma alteração na qualidade química e física do solo, permitindo um cultivo que não seria possível antes. O livro Saving Grow também faz a discussão sobre o uso de agrotóxicos. Eles são eficazes sobre as pragas, mas o livro aponta o que já sabemos, eles também são eficazes sobre os inimigos naturais das pragas. E, infelizmente, são eficazes sobre pessoas e eficazes em gerar resistência de pragas das nossas culturas. E aí, uma colocação bem óbvia é feita em cima de avaliação de princípios ativos, avaliação no tempo de uso e do espaço, para reduzir ao máximo os problemas associados aos agrotóxicos. Mas também o livro faz alusão à agricultura de conservação e manejo integrado de pragas, como soluções ou redutores do uso dos agrotóxicos. Também é considerado a conservação do solo pelo livro da FAO. Havendo a sugestão de que biota e matéria orgânica são fundamentais para que o solo tenha vida e capacidade produtiva em si, os fertilizantes naturais são indicados pela FAO e o uso de técnicas de agricultura de conservação. Agora que a gente já discutiu uma série de coisas iniciais sobre a agroecologia, eu os chamo para a ação. Como? Eu estou postando material suplementar, que é um link de acesso ao livro da FAO, para vocês darem olhada, pelo menos nos resumos de cada capítulo, e complementarem o que eu já discuti aqui. Além disso, estou postando alguns vídeos sobre o uso da creatilha, uma leguminosa bastante importante para melhorar a condição dos solos. E por último, estou postando em poucos dias o primeiro questionário relativo a essa primeira aula. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!